Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu e minha filha Bruna, para fazer o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estar passando hoje pelo livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 em diante. Nós vamos estar começando a leitura da Palavra de Deus em Lucas 10. Amém? Vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo e a revelação do Espírito Santo para a nossa vida. Amém, Bruna? Vamos orar? Feche os olhos, vamos orar. Grandioso Deus, nós te pedimos neste momento teu perdão sobre a minha vida. Perdoa, Senhor. Eu sei que sou falho. Eu sei que eu erro. E eu peco. Todos os dias da minha vida. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Pelos pecados. Que muitas vezes nós pensamos. E muitas vezes não entendemos que é pecado. Senhor, nos ajuda e nos revela tudo que nós fazemos de errado, para que nós possamos nos consertar diante de Ti. Pai, pedimos a Ti o Teu perdão, porque reconhecemos quem nós somos. E neste momento estaremos aqui para estudar a Tua Palavra. E que o Senhor, Pai, amado Espírito Santo, revela essa palavra em nosso coração, para que nós nunca mais venhamos esquecê-la, e que ela venha fazer parte da nossa vida, e que nós venhamos praticá-la todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó amado Espírito Santo, nos ajuda a entender a Tua Palavra. Nós precisamos de Ti, porque o meu Senhor deixou você, amado Espírito Santo, para me ajudar a guardar a palavra, a entender a palavra, a ser ministrado pela palavra, e ter a revelação da Tua palavra. Por isso eu te agradeço, Senhor. E peço a Tua ajuda, amado Espírito Santo. Revela esta palavra em meu coração, para que eu não venha pecar contra Ti. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar então agora no capítulo 10 de Lucas, versículo 1. Jesus envia 72 discípulos. Amém? Pode ler. Depois disso, o Senhor designou outros 62 e os enviou 2 a 2 diante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mandem trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês pousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem reconhecidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas
quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto. O reino de Deus está próximo. Amém. Vamos dar uma passadinha, porque senão nós vamos perder muita coisa, né? Depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos e os enviou 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. E lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peço ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Aqui ele está falando a respeito, né? Ele está falando que os trabalhadores são poucos, né? E ele está falando para que você clame ao seu Senhor, né? Ou seja, que você ore, né? Pedindo para que Deus envie mais pessoas para ajudar a trabalhar na obra, fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, né? Isso seria para ajudar na igreja, né? Quando fala ceifeiros, né? Ele está falando de colheita e de ceifeiro. O que é colheita? Colheita é quando você busca, ele está usando, né? Para designar quando você prega o evangelho para as pessoas e ela vem para a igreja. Então está sendo feita uma colheita, né? No mundo espiritual. Você está pregando o evangelho está dando fruto. E esses frutos são as pessoas que vêm, né? Então seria uma colheita. Aí ele fala: portanto, orem para que Deus envie mais pessoas para fazer mais a colheita, porque os trabalhadores que trabalham na colheita são poucos. Ou seja, tem muita gente que trabalha na igreja, mas tem poucos que têm compromisso com Deus, né? Você vê uma igreja lá, 70 pessoas, 100 pessoas dentro da igreja, mas você vai ver só 5 tá trabalhando dentro da igreja. Só 3, ou 2, ou 4, ou 5, ou 6, né? E os outros estão tudo sentados, assistindo, ouvindo a palavra, mas não ajuda. Então, ele fala a respeito disso, né? Orem para que Deus envie mais ceifeiros, né? Entendeu, né? O que é ceifeiro? Ele está usando isso aí como se fosse, ele está falando da colheita, né? Seria de uma roça, né? Você planta, aí depois você vai lá e ceifa. O que é ceifar? Colher, né? Seria, você vai, prega o evangelho e depois você traz esse pessoal para a igreja. O evangelho seria, as pessoas seriam o fruto, né? Vão, eu o estou enviando como cordeiro no meio de lobos. Você entende o que é isso, não? Não? Quando a palavra fala cordeiro, ela está se referindo a uma ovelha. Por que uma ovelha? Porque uma ovelha, ela é dócil, ela é amável. Quando Jesus ele foi para a cruz, costuma-se dizer na expressão que ele foi como um cordeiro mudo, né? Por que foi como um cordeiro? Porque um cordeiro é uma ovelha que ela não te maltrata, você tem todo o poder sobre ela, né? Então é chamado de cordeiro, né? Então, por que no meio de lobos? Ele está usando aqui uma metáfora, né? Por que no meio de lobos? Né? Ou porque o lobo, ele significa aquele que devora a ovelha, né? E por que ele está falando, eu estou enviando vocês no meio de lobos? Porque as pessoas que não conhecem Jesus, elas são como lobos, né? E as pessoas que vão para pregar, elas vão ser recebidas como ovelha. Mas as pessoas que vão vir para ouvir o evangelho, vai vir como lobo. Ou seja, eles vão vir com um monte de perguntas, um monte de acusações,
Vocês acham que vocês são melhor que nós, que não sei o que e tal, tal, tal. Esse é o pensamento deles. Por isso que quando eles vêm, eles já vêm armados, né? Como lobo, para atacar a ovelha, né? Então, por isso que Jesus está falando, eu estou enviando vocês no meio de um povo que é considerado como um lobo, né? Então, quem que matou Jesus? Quem crucificou Jesus? Quem que pediu para que Jesus fosse crucificado? Foi o próprio povo, o próprio ser humano, né? Os próprios descendentes, o povo que ele ajudou, o povo que ele curou, o povo que ele salvou, ajudou. Foi o mesmo povo que crucificou ele, que pediu a morte dele. Você entendeu? Então, o próprio Jesus, ele foi como um cordeiro enviado no meio de lobos. Olha o que fizeram com ele. Então ele está usando essa expressão para falar assim, ó, da mesma forma, olha só, isso é revelação de Deus, hein? É a revelação do Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus foi enviado no meio de lobos, da mesma forma nós também vamos ser enviados no meio de lobos. Ou seja, você vai pregar a palavra, tem gente que vai virar as costas para você. Tem gente que vai fechar a porta, tem gente que não vai querer nem ouvir. Tem gente que vai te maltratar, tem gente que vai rir da sua cara. Você entendeu? Então essa expressão cordeiro e lobo significa isso, né? Jesus, ele foi enviado como cordeiro no meio de lobos. E nós também, quando nós for pregar o evangelho, é como se nós estivéssemos, não é no meio dos lobos que vai crucificar nós, mas em carne, né? Fisicamente. Mas ele vai crucificar nós através da palavra, né? No espiritual. Eles querem crucificar nós, eles querem falar que a gente está errado, eles vão criticar a gente, vão jogar pedra, vão falar que não quer, vai virar as costas para nós, né? Por isso que Jesus falou, que mais para frente Jesus, já vou até explicar. Jesus falou para ele, vai lá e dá a paz do Senhor naquela casa, né? E se aquele povo não receber a paz do Senhor, bate até a sandália, para que nem o pó daquela casa, nem a terra você traga na sandália, porque até a terra que você bater vai contra eles. Ou seja, no dia que todos nós fomos julgados, no julgamento de Deus, vai estar lá, ó, fulano de tal foi na tua casa para pregar o evangelho, mas você rejeitou, você não quis, entendeu? Aí a pessoa fala assim, depois que morrer, que na hora do julgamento, ela vai falar, Deus, mas eu quero ir para o céu, porque eu não aceitei Jesus, porque ninguém pregou o evangelho para mim. Aí Deus vai mostrar lá, tá tudo registrado no livro, ó, tal dia, tal hora, fulano foi lá e pregou o evangelho para você e você não quis. Não tem como a pessoa inventar ou mentir, sabe? Então por isso que ele já vai falar aqui embaixo, aqui, ó, até o pó da sua sandália, né? Você bate, porque até o pó que você bater vai ficar contra eles, né? E ele falou assim, vai. Aí ele, no versículo 5 aqui, né? Quando entrarem numa casa, digam primeiro a paz do Senhor. Aqui ele fala, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Ou então, por exemplo, se você chega da paz do Senhor, a pessoa aceita a paz do Senhor, aquela paz que você desejou vai chegar na vida dele, né? E depois ele fala, repousará sobre ele, senão ela não voltará para vocês. Ou seja, você vai dar a paz do Senhor. Se o cara não aceitar, a paz vai voltar para você, mas o cara vai ficar sem a paz que vocês proferiram. Fiquem naquela casa. Aí ele continua. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois, né, ele está falando assim, não reclame, não murmure do que derem a vocês, e o que der para vocês, vocês comem,
Tipo, você não gosta do que? De ovo? Já pensou? Você chegar lá para pregar o evangelho, aí você tá com fome, aí o cara vai e frita um ovo lá e traz um ovo cozido para você e te oferece. Aí você vai falar, eu não como ovo. Não, você tem que comer o que te derem, né? Por isso que tudo que Deus fez, criou, é uma bênção, né? Por exemplo, eu não comia jiló, eu não comia berinjela, eu não comia abóbora, né? Só que quando eu vim pro Japão e eu conheci o evangelho e eu entendi que tudo que Deus fez foi para ser bênção para nós, aí eu falei assim, não, vou começar a comer. Aí eu comecei a experimentar e fui experimentando, hoje eu como tudo. Até comida japonesa, que eu não comia, hoje eu como de tudo. Você entendeu? Porque tudo que Deus fez, Ele fez para nos beneficiar, para ser bênção para nós, né? Então você não pode falar, eu não como isso, eu não quero isso, eu odeio isso. Não. Deus fez, deu criatividade para o homem plantar e colher, para que a gente possa se alimentar, né? Porque não foi o homem que fez o alimento, quem fez o alimento foi Deus. E esse alimento ele vem para todos nós, né? Porque cada parte do nosso corpo precisa de uma proteína dessa. Né? É isso que Deus está falando. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam e bebam, comam o que for posto diante de vocês, curem os... é que Jesus fala. E se você for numa cidade e for bem recebida também, comem o que pôr para vocês comer, né? Aí depois ele fala assim, aí vocês curam os doentes. Quando você é bem recebido no lugar, significa que ali o pessoal creu e teve fé. E aí vai acontecer os milagres aqui, cura os doentes que houver ali e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Por que o reino de Deus está próximo? Porque ali estão pregando a palavra de Deus para que eles possam vir para a presença de Deus. Mas para eles virem para a presença de Deus, eles precisam conhecer Jesus. Se eles não conhecer Jesus, eles nunca vão conseguir chegar na presença de Deus, né? Por isso que é necessário a gente ler a Bíblia, estudar, conhecer, meditar na palavra, para que a gente possa conhecer Jesus. Quando você estudar a Bíblia, você vai estar conhecendo Jesus, você vai estar conhecendo Deus e você vai estar conhecendo o Espírito Santo, né? E aí você está apto para entrar no reino de Deus, porque se você não conhece, como é que você vai entrar num lugar que você não conhece? Porque o reino de Deus ele é espiritual. É uma coisa no mundo espiritual, não é uma coisa que você vai visualizar. Não é uma coisa que você vê com os teus olhos. O reino de Deus. O reino de Deus ele existe, mas é um reino invisível. É através da fé. É através do invisível, é através do teu espiritual e do teu entendimento. Por isso que se a gente não lê a Bíblia, a gente nunca vai entender, né? E ele diz, fala que o reino de Deus está próximo. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Olha só, sacudimos contra vocês. Isso vai estar escrito, né? Aí no dia do julgamento, isso aqui vai estar lá. Meus discípulos foram lá pregar na sua casa e vocês não aceitaram. E eles bateram a sandália contra vocês. E quando eles bateram a sandália, até o pó da sandália deles que eles bateu, fica contra vocês. É um testemunho de que vocês não aceitaram o evangelho, não aceitaram a palavra do Senhor. Lembrando que a gente só aceita Jesus realmente, não só quando nós levantamos a mão, mas quando nós decidimos andar com Ele, né? E quando nós decidimos andar com Ele, quando nós levantamos a mão e fala assim, eu quero me batizar porque a partir de hoje eu quero andar com Cristo, né?
Por quê? Vai haver um julgamento? Sim, vai haver o julgamento, né? Só existe 2 lugares que a gente está sujeito aí nesse julgamento. Esse julgamento, ele vai servir para quê? Para te mostrar qual lugar que você vai, né? Mas este lugar, nós temos a oportunidade agora de aceitar ele. Nós decidimos agora, enquanto nós estamos vivos. Depois que a gente morrer, a gente não consegue mais, né? Então, enquanto agora a gente está vivo, é que a gente vai... Seria assim... Como que eu posso te dizer? Você vai conquistar um lugar diante de Deus agora, né? Você está indo na igreja, você está estudando a palavra de Deus, né? Comigo. Você está aprendendo a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus. Tudo isso que eu estou fazendo é para quê? Para que você chegue num momento que você fala: Pai, eu quero aceitar Jesus, eu quero me batizar. Por quê? Porque só depois que você falar eu quero me batizar é que você realmente vai entrar numa vida com Deus. Não que você não esteja. Você está tendo uma vida com Deus, você está aprendendo, né? Mas por que o papai está ensinando? Para esse objetivo, para que um dia você fale: não, pai, eu não quero ir para o inferno. Porque ninguém quer ir para o inferno, né? Mas eu não quero ir para o inferno, tá? Amém. Mas o que eu preciso fazer para não ir para o inferno? Você precisa aceitar Jesus. Ah, mas eu já levantei a mão e já falei para o Senhor que eu aceito Ele, né? De todo o meu coração. Tá. Mas e o que você está fazendo para demonstrar isso? Você já batizou nas águas? Ainda não. Quer dizer, então você aceitou Jesus, mas você não quer compromisso com Ele ainda. Não é verdade? Ah, eu quero Jesus. Por que você quer Jesus? Porque eu não quero ir para o inferno. Ah, mas você aceitou Jesus, mas você não aceitou estar com Ele? Então você não aceitou Jesus. Não é verdade? Uma vez que a gente fala eu aceito Jesus, a gente tem que fazer as coisas por completo, né? Igual papai aceitou Jesus no coração. Eu falei, eu quero mudar de vida. Fui lá, decidi me batizar. E aí eu batizei. E depois que eu batizei, começou um processo na minha vida de aprendizado, de ensinamento. Eu comecei a buscar, comecei a estudar, né, nas escolas bíblicas da igreja. E aí eu fui aprendendo, né? Até então eu não tinha abrido meu coração. O pessoal falava: você aceitou Jesus? Lógico que eu aceito Jesus. Você quer Jesus para sua vida? Lógico que eu quero Jesus. Todo mundo quer Jesus para sua vida, né? Mas como é que eu quero Jesus e não quero ter compromisso com Ele? Como é que eu quero Jesus e não quero falar com Ele? Como é que eu chamo Jesus de Pai e não agradeço a Ele nem pelo dia que Ele me deu? Como é que eu chamo Jesus de amigo se eu não falo com Ele? Como é que eu vou ser amigo dele? A gente só é amigo quando a gente tem um diálogo, quando a gente conversa, né? Quando a gente conta as nossas necessidades, quando você vai orar diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda, né? Nas minhas fraquezas. Você tem visto, né, o papai orar e muitas coisas e muitos testemunhos que o papai tem contado, né? Daquilo que acontece aqui no quarto, quando eu tô com Deus, aquilo que Deus me fala, aquilo que Deus põe no meu coração. Lembra da escrivaninha? Eu falei para sua mãe: nega, vamos lá que Deus vai me dar uma escrivaninha. Ela deu risada. Ela falou: a escrivaninha é 12 mil, 13 mil.
Mas eu falei, vamos lá que Deus vai me dar uma. E ó, eu ainda falei assim pra ela. E olha, vai ser menos de 4 mil. Quanto que era a escrivaninha que nós achou primeiro? Aqui tá no meu quarto? É. Era 2.980. Então, foi a primeira que nós achou. Eu falei pra ela que era menos de 4 mil. Ela deu risada na minha cara. Ela falou assim, ixi, então nós vamos ter que pegar no lixo, porque... E nós fomos lá, a escrivaninha tava lá ou não tava? Ainda achamos outra ainda, ó. Bonitona. Ela falou, a escrivaninha não é mais de 12 mil, você tá achando que nós tem dinheiro assim? Não foi isso que ela falou? E nós achamos 2 escrivaninhas e não deu nem 10 mil. Ainda compramos uma cadeira. Por quê? Eu falei pra ela que nós ia buscar a escrivaninha. Eu nunca saí daqui pra ir buscar a escrivaninha, né? Eu só fui no dia que Deus falou. Por quê? Porque eu tinha pedido pra Deus. Eu falei, Senhor, prepara uma escrivaninha pra mim, Senhor. E que seja até 4 mil eu compro, Senhor. Ajeita uma escrivaninha pra mim. Foi de quanto? 2.900 e pouco? 2.980. 2.980. Deus preparou, não preparou? E nós só foi lá pra buscar. Por quê? Porque eu tinha certeza que Deus ia me dar naquele dia. Porque quando eu entrei pra orar, ele falou. A mesma coisa foi com o carro. Por isso que a gente precisa pôr Deus em prioridade. Deus, ele tem que vir na frente. Porque quando Deus vem primeiro na nossa vida, tudo muda. Por quê? Porque você vai andar na direção do que Deus te mandar. E não na sua direção. E a Bíblia fala que os planos de Deus são bem maior para nós, né? O papai tinha um sonho de ter uma moto. Você conhece essa história já, não? Papai tinha um sonho, né, na vida, né? Um sonho não. A gente queria conquistar as coisas como todo mundo. Aí a gente não tinha nada. Eu lembro que a gente tinha um chinelo havaiana cheio de prego embaixo. Aí nós tava vindo da prainha, eu e o Denilson. Denilson você conhece, né? Não chegou a conhecer ainda, não? É o melhor amigo do papai. Aí nós tava vindo da prainha e nós paramos debaixo de uma árvore lá. Aí nós vimos que esse cara passando de moto. Sei sim. Hã? Sei sim. Então. Você contou? Contei, né? E nós só de bicicletinha. Tava gravando quando você contou. Ah, então. E nós só de bicicletinha lá. E eu peguei e falei pra ele, rapaz, será que um dia a gente pode comprar uma motinha dessa aí? Aí ele é mesmo, hein, rapaz? Por quê? Porque tava além dos nossos sonhos. Nós não tínhamos condições de comprar. Nós não tínhamos dinheiro nem pra comprar chiclete, bala. Como é que nós ia sonhar em ter uma moto? Agora você vê o sonho de Deus pro papai. Onde que eu imaginei que um dia eu ia subir no avião? Onde eu imaginei que um dia eu ia conquistar, ter um carro zero? Onde eu imaginei que um dia eu ia ter uma casa que eu tenho igual tem lá no Brasil? Onde eu imaginei que eu ia ter um ônibus, ter uma garagem? E Deus me deu tudo isso. Né? Por quê? Porque eu tô obedecendo a Ele. Né? Porque eu tô obedecendo a Ele. Então a gente tem que continuar obedecendo o Senhor. Mas vamos continuar. Eu digo. Versículo 12. É bom falar para as pessoas que estão ouvindo, elas saber onde a gente está. Versículo 12, continua. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque seus milagres que forem realizados entre vocês ou fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom
No juízo. O juízo é o dia do julgamento. do que para vocês. E você Cavarnaum. será elevada até o céu. Não, você descerá até o Hades. Hades significa inferno. É o mais profundo da terra, onde há os lagos de fogo. Continua. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Aqui ele está falando daquilo que os discípulos pregam e fala. Eu sou um discípulo, viu? E eu estou pregando para você. Se você rejeitar, vai acontecer isso aqui, ó, tá vendo? Continua lendo. Aquele que me rejeita. Versículo 16 aí. Aquele que dá ouvido a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Aí, ó. Continua. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aqui eles já estão falando dos feitos que eles foram, né? Deus enviou eles foram. Aí eles fizeram cura, milagres, maravilhas e expulsaram os demônios. E aqui eles voltam todo feliz, né? Falou assim, nossa, eu tô com um som aqui que acontece mesmo, as pessoas são curadas mesmo, né? Os demônios vão embora, né? A gente tem ordem sobre o demônio, né? E só que os demônios só tem... Eles só submetem sobre eles, se submetem a eles, por quê? Porque toda vez que você vai mandar um demônio embora, você tem que dizer, em nome de Jesus. Porque se você não dizer em nome de Jesus, ele não sai, né? Por quê? Porque só no nome de Jesus que ele pode ser mandado embora. Porque o nome de Jesus, ele tem todo o poder, né? A gente vai ver mais pra frente. Continua. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará danos. Aqui ele está falando de cobras e escorpiões. Quando ele falou que viu Satanás caindo na terra, é porque Satanás perambula pela terra para destruir a humanidade, né? Ele veio para matar, roubar e destruir, né? E quando a Bíblia se fala aqui, ó, eu te dei autoridade para pisar sobre cobras, serpentes e escorpiões. Cobras e escorpiões ou serpentes, né? E sobre todo o poder do inimigo, que é o poder de Satanás, e nada lhes fará dano. Aí ele está falando assim, eu te dei esse poder para que você tenha poder sobre Satanás, né? É por isso que hoje a gente fala pro demônio, uma pessoa endemoniada, se a gente chegar e falar, declarar, sai em nome de Jesus, ela tem que sair. Mas para ela sair, eu tenho que ser amigo de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ter comunhão com Deus. É aquilo que a gente falou no começo. Eu tenho que levantar a mão, eu tenho que batizar. Não adianta eu chegar na frente de uma pessoa endemoniada e falar para ela, pro demônio, sai dela, que não sei o que, tá. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque tem que ser no nome de Jesus, e para você clamar o nome de Jesus, você tem que ter intimidade com ele. 20. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aqui ele está falando. Fiquem felizes, fiquem alegres, mas não porque os demônios se submetem a vocês, ou seja, porque vocês mandam no demônio, porque eu dei autoridade para vocês sobre o demônio. Mas ele fala assim, vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês foi escrito no céu. É isso que eu falei para você que acontece quando você decide batizar. Quando você decide batizar, seu nome é escrito no livro da vida.
Por quê? Porque você decidiu por Jesus e você declarou diante de pessoas, como testemunha, que você quer mudar de vida, que você quer servir a Deus. Aí seu nome é escrito no livro da vida, quando você decide. Até você não decidir, o teu nome não está escrito. E você não se torna filho. Você ainda é uma criatura. O que é uma criatura de Deus? É algo que foi criado por Deus. Não que Deus não te ama. Deus continua te amando da mesma forma, do mesmo jeito. Mas você não é chamado de filho, você é chamado de criatura. Agora, quando você batiza, decide se batizar e fala, eu quero batizar porque eu quero ter uma comunhão e uma vida com Deus, aí sim, aí seu nome é escrito no livro da vida e você, com certeza, vai receber a salvação naquele momento que você decidiu, né? Se batizar. Por isso que é muito importante o batismo, né? Até Jesus se batizou para deixar para nós o exemplo de que é importante se batizar. Porque quando você batiza, você está decidindo andar com Deus. Amém? Continua. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Aqui ele está falando por que foi escondido dos sábios. Sábio, ele está falando dos escribas, dos fariseus que acusavam ele, que conhecia toda a Bíblia, mas vivia a religião em vez de pregar o evangelho, né? Eles conheciam a Bíblia, mas eles perseguiam Jesus. Então Jesus está falando deles, né? Desse povo que vivia a religião, né? Era um povo que vivia... eles tinham conhecimento bíblico, mas eles não usavam para fazer o bem. Eles usavam para perseguir e acusar Jesus, né? Aí Jesus falava em parábolas para que eles não entendessem. Por quê? Porque se eles entendessem, eles iam criticar Jesus. Então Jesus falava em parábolas só para que os discípulos entendessem. Então muitas vezes Jesus falando em parábola, os religiosos eles não iam conseguir entender o que Jesus estava falando, né? Por isso que ele fala assim, ó, escondeste dos sábios. Por que são sábios? Porque eles tinham conhecimento da Bíblia. Eles eram sábios da Bíblia, mas eles não usavam essa sabedoria que eles tinham para fazer coisas boas. Eles usavam de uma forma errada, né? Continua. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Aqui ele está falando o quê? Ninguém conhece o Pai se não for o Filho, e o Filho, e ninguém conhece o Filho se não for o Pai. Por quê? Porque há uma intimidade aí. Nossa, essa passagem aqui dá para pregar sobre isso. Porque há uma intimidade aí, né? Olha o que ele está falando. Como é que você vai chamar Deus de Pai se você não conhece o Filho? Se você não estudou a Bíblia e não conhece Jesus, né? Por isso que eu falei, é muito importante você ler, conhecer. É igual eu, por exemplo, como é que você vai me chamar de pai? Por que você me chama de pai? Por que você me chama de pai? Você me conhece? Sim. Então você me chama de pai porque você me conhece e sabe que eu sou seu pai, né? Uhum. E quanto tempo a gente tá junto?
Desde quando você nasceu. Não é? Abra a boca e fala, então. Desde quando você nasceu, a gente tá junto. A gente tem intimidade ou não? Sim. Então você pode me chamar de pai e eu posso chamar você de filha. Por quê? Porque a gente tem intimidade. A gente mora junto, né? A gente vive junto. Tudo que é meu é seu. É ou não é? Né? Foi por isso que quando eu falei pra você que nós ia pegar o carro, você falou que o carro não é seu, é nosso. Né? Quer dizer, o carro novo é nosso, mas as contas não é nossa não, né? As contas é só minha, eu que tenho que pagar as contas, né? Mas quando pega um carro novo ou alguma coisa, aí é nosso, né? Pega uma moto, não é só do João Vitor, é nosso. Por quê? Porque nós somos uma família, então nós temos intimidade, né? Então, essa intimidade é a mesma coisa que você tem que ter com Deus. É por isso que eu venho orar, né? É por isso que precisa que eu venha orar. É por isso que precisa que eu venha ler a Bíblia, né? Por quê? Porque se eu não conheço Jesus, como é que eu vou chamar ele de pai? Imagina se você não me conhecesse. Vamos supor, chega o irmão da Celina, vamos supor. É parente. O irmão da Celina vem morar aqui em casa. Você não conhece ele, mas ele vem pra cá. Você vai poder chamar ele de pai? Não. Você vai poder chamar ele de amigo? Não. Por quê? Não conheço. Então, é a mesma coisa. Então, se você não conhece Jesus, como é que você vai chamar ele de pai? Se você não conhece, é a mesma coisa. Eu falo, não, Jesus é meu pai, eu aceito Jesus, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não tenho comunhão com ele, eu não falo com ele. Como é que eu vou chamar ele de pai? Eu só posso chamar ele de pai quando eu tenho intimidade, quando eu convivo com ele, quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu falo com ele, quando eu escuto ele falar comigo, né? Aí sim a gente tem um diálogo, né? Por isso que ele fala: ninguém conhece o pai senão o filho, nem o filho senão o pai. Continua. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse, em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui ele está falando dos profetas que já haviam morrido naquela época, né? Porque para eles poder chegar a esse ponto de Jesus vir e praticar eles, né? Andar com eles, ensinar eles, para que eles pudessem ter esse poder e viver isso aqui, ó. Muitos profetas morreram lá atrás para que isso acontecesse. Muitos profetas perderam a vida. Muitos foram martirizados. É quando alguém vai lá e joga eles pro leão comer, né? Ou que arrancaram a cabeça deles. Foram martirizados por quê? Por causa do evangelho, porque acreditam em Jesus, né? Amém. Agora nós entramos na parábola do bom samaritano. Vixe, meu Deus, isso aqui dá uma mensagem. Vai, eu vou deixar você ler. Depois a gente comenta por cima, porque senão a gente vai demorar muito nessa parte, porque isso aqui é uma mensagem. Vai, pode, né? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus:
Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele quando eu voltar. Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu mais nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Nossa, essa passagem aqui é uma mensagem muito profunda, mas eu vou só resumir, né? Vou tentar resumir. Aqui ele tá falando do samaritano, né? Ele quer chegar no samaritano. Aqui ele fala do rapaz que estava indo, né? Da onde para Jericó? De Jerusalém para Jericó. Quando caiu na mão de assaltantes. Aí os assaltantes roubaram a roupa dele e bateram muito nele, né? Espancaram ele, bateram muito, deixando ele quase morto mesmo. Ele não tinha força nem para levantar. Aconteceu que estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Sacerdote O que é um sacerdote? Sacerdotes são pessoas que trabalhavam no templo, né? Trabalhavam no templo, tinham conhecimento bíblico. Ou seja, era para ele passar ali e ajudar aquela pessoa que estava doente, né? Por quê? Porque ele era um conhecedor da palavra, né? Mas ele só conhecia, ele não vivia a palavra, né? Ele não praticava a palavra. Por quê? Porque ele passou de largo ali e não ajudou a pessoa que estava precisando. Por quê? Talvez ia atrasar ele para alguma coisa, né? E ele era conhecedor. Por quê? Porque ele era um sacerdote, né? O nome diz sacerdote. Sacerdote, naquela época, eram pessoas que tinham um grande conhecimento bíblico. Aí depois ele fala a respeito do levita, que também passou, né? E assim também vê um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou do outro lado. Olha só o que o levita fez. O que é levita? Levita eram pessoas que eram da tribo de Levi. E pessoas da tribo de Levi, elas cuidavam do louvor da igreja, né? A tribo de Levi, ela foi responsabilizada pelo louvor, né? Então, todo levita era um adorador. Não tem um grupo de levita da igreja? Não tem um grupo de adoração, um grupo de toda a igreja não tem um grupo que canta louvor? Então, muitos são chamados de levita. E eu creio que nós nem para levita presta, né? Porque levita mesmo, era pessoas que adoravam a Deus em todo o tempo, né? Não é só cantando que ele adora a Deus.
adora cantando, adora louvando, adora quando ele está louvando, ele adora quando está na sua casa, ele está orando, ele está buscando, ele está aprendendo, ele está meditando na palavra. Esse é o verdadeiro levita, né? Agora tem pessoas que vão para a igreja para ter uma voz bonita, louva a Deus e tal, mas ele acha que é levita, mas não estuda a Bíblia, não busca a palavra, não pratica, sai coisas más da boca dele, né? Então, assim, acontece essas coisas, até mesmo dentro da igreja. Então, o que acontece? Ele passou de largo, era uma pessoa também que conhecia a palavra, poderia estar passando ali e ajudando aquele homem, né? Mas aí vem um samaritano, que a Bíblia não fala quem é, mas fala que ele era um samaritano, né? E esse samaritano, o que ele faz? Esse samaritano, quem é o samaritano, né? A primeira pergunta que nós temos que fazer, quem que é esse samaritano? E eu creio que esse samaritano só podia ser Jesus. Porque a Bíblia não fala o nome dele. Mas olha o que o samaritano fez. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Ou seja, quando viu o homem daquele jeito, ele falou, não, eu tenho que ajudar, né? Ele teve compaixão, teve pena, né? Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ou seja, esse samaritano naquela época era uma pessoa que não tinha conhecimento, não tinha entendimento, né? Era assim que eles julgavam, né? Só que o samaritano foi o único que ajudou o cara que precisava, né? Então Jesus conta tudo isso para eles, para falar para ele assim, ó, quem é o seu próximo, né? Ele tinha perguntado lá em cima no contexto, ele pergunta, né, para Jesus, quem é o nosso próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Então Jesus está falando tudo isso para contar para ele sobre isso, né? Quem é o mais próximo? Quem você acha que é o mais próximo? O sacerdote passou de largo, o levita que atravessou a rua e passou para o outro lado, ou o samaritano que não tinha nada a ver com o peixe e foi lá e ajudou ele? Samaritano. O samaritano. Então ele falou assim, vai e faça tu a mesma coisa. Ou seja, você vai, aí se tiver alguma pessoa que está precisando, que está ferido, ajude ele. Se tem alguém com fome, dá comida para ele. Se tem alguém com sede, dá água para ele, né? Se tem alguém precisando comer, faz um prato de comida, dá para ele. É por isso que toda vez que a gente vê um mendigo, a gente vai lá, ajuda, né? Estende a mão para ele. Por quê? Porque se Jesus estivesse aqui, ele faria a mesma coisa. É verdade ou não é? Foi o que o samaritano fez. Então o samaritano aqui, eu ainda vou buscar, ainda vou estudar, meditar, mas eu creio que esse samaritano só podia ser Jesus, que estava passando ali e fez isso, né? Fica aí para nós buscar e pesquisar depois, né? Continue lendo aí. Na casa de Marta e de Maria. Como? Na casa de Marta e de Maria. Que versículo é? 38. 38? Então fala versículo 38. Versículo 38. Na casa de Marta e de Maria. O que aconteceu lá? Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe o que me ajude.
Respondeu o Senhor: Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Tá vendo? Essa é uma palavra profunda de sabedoria, né? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Deixa eu explicar essa passagem. Aqui ele está falando de Marta e Maria. Ele chega na casa de Marta e Maria e eles é servido. E já pensou se receber Jesus aqui em casa? O que você faria para ele? Você ia limpar a casa, você ia preparar comida, você ia fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque você queria agradar Jesus, não foi? Assim quem fez? Quem que foi fazer o serviço de casa? Marta. E Maria? Sentou aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Fala mais alto. Sentou aos pés do Senhor ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. E a Maria estava o quê? Preocupada com o quê? Em fazer o serviço, em arrumar as coisas. E aí ela reclama, porque Marta achou ainda que estava certa e Maria estava errada. Aí ela pega e fala para o Senhor, falou: Senhor, não te importas que Maria me deixou com todo o serviço? Fala para ela que vem me ajudar. E o que Jesus disse para ela? Marta, Marta, você está preocupada com muita coisa. Mas todavia uma é necessária. Fala mais alto. Mas todavia uma é necessária. E o que aconteceu? Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, ela estava tão preocupada com o serviço de arrumar as coisas e preparar para Jesus, que ela não estava conseguindo ouvir aquilo que Jesus estava falando. Agora Maria não, Maria já foi inteligente. Maria falou: deixa os afazeres, deixa as coisas para lá, porque eu quero é o meu Senhor, né? Eu quero aprender com o meu Senhor, eu quero ficar com Ele, eu quero saber o que Ele acha, o que Ele pensa, o que Ele faz, né? Imagina a gente com a oportunidade de conversar com Jesus hoje. Você ia se preocupar com outra coisa, não sei, ficar com Jesus? Minha filha, pode estar sujeira que for, nós senta numa cadeira e fala Jesus que eu estou escutando, né? Então ele falou: Marta, Marta, você está preocupada com tanta coisa. Ou seja, tudo que Marta estava preocupada não ia fazer diferença nenhuma na vida dela. Agora Maria não. Maria se preocupou com uma coisa: de ficar perto de Jesus, de conhecer Jesus, de saber de Jesus, de ter intimidade com Jesus. E aí o que aconteceu? Ela ficou com a melhor parte. Então, melhor para nós, antes de a gente for fazer qualquer coisa lá fora, é antes vir nos pés de Jesus e perguntar para Ele: Senhor, o que eu devo fazer? Qual é a direção que eu tenho que tomar? Né? Vou dar um exemplo na tua prova, por exemplo. Você está numa prova e é uma prova muito difícil, você não consegue estudar e você acha que você vai tirar nota baixa nessa prova, né? Aí, o que você faz? Aí você vai lá e você ora e fala: Senhor, eu preciso... E isso eu estou te dando um exemplo, né? Tem muita gente que não faz isso. Mas se você ir lá e falar assim: Senhor, me ajuda a fazer essa prova, amado Espírito Santo. Eu preciso da tua ajuda. Me lembra tudo que eu estou estudando. Eu vou estudar, eu vou me esforçar para me tirar nota boa. Mas na hora que eu precisar, não me deixe esquecer. Me lembra de tudo que eu preciso lembrar. Você pode ter certeza que se você fizer essa oração, você vai se surpreender. Por quê? Porque você pediu para aquele que sabe e pode todas as coisas. Foi para Deus.
Você pode ter certeza que na hora da prova você vai lembrar. Aconteceu comigo uma vez. E eu nem era cristão ainda. Eu nem era crente, nem ia para a igreja ainda. Mas eu tinha fé. Porque na época meu pai era da igreja católica, né? E a gente rezava. E na época eu rezei, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso tirar nota. Se eu não tirasse nota, eu ia ficar de recuperação. E eu falei, Senhor, eu preciso tirar nota. Me ajuda a tirar nota, me faz lembrar. Só que eu tive que fazer a minha parte. Eu tive que ir lá estudei. Até não querer mais. Eu fiz a minha parte. Chegou na escola, a prova que eu achei que ia ser muito difícil, que eu ia ter muita dificuldade, parece que tudo que eu estudei caiu. Sabe o que eu tirei na prova? A. O que é isso? 10. Tirei A na prova. Até eu fiquei surpreso. Porque eu não esqueci nada. Tudo que apareceu lá, quando eu lia lá, eu já sabia a resposta. E tirei A na prova. Nunca tinha tirado A nessa matéria. Por isso que ia ficar de recuperação. Nunca tinha tirado A na prova. E eu precisava tirar no mínimo C. Se eu tirar C, eu já passava. E naquela época tinha C+, né? Não era nota assim de número, né? Era A, B e C. E D? A, B, C e D. D você acertava 2 perguntas. Nossa. Né? O C era se acertava mais ou menos. O B se acertava um pouquinho acima do meio. E o A era quando você acertava tudo. Você vê quando a gente pede as coisas para Deus, como que Deus ele vem e faz. Então é isso que eu tô falando para você. Quando você direciona a sua vida em Deus, as coisas vão mudar muito e para melhor. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus então. Amém? Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada ao nosso coração. Tudo que nós aprendemos hoje, Senhor, nós te pedimos que o Senhor guarde no nosso coração, não deixe o inimigo roubar a semente e que o Espírito Santo de Deus venha operar sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Pai, te agradecemos por esse momento precioso e glorioso e que o Teu nome seja engrandecido, exaltado e adorado por cada um de nós, Senhor, e que nós venhamos a entender a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo nos ajude a praticá-la e nos ajude, Senhor, a andar na Sua palavra, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo de Deus esteja operando sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus.